Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis comentou a retratação publicada pelo jornal americano The New York Times após publicar matéria inteiramente baseada em declarações do grupo Hamas e sugeriu que os jornais da velha imprensa brasileira também se retratem. Bia Kicis disse: "Olha só, na segunda-feira, um dos jornais mais influentes do mundo, o New York Times, admitiu que se baseou de forma demasiada nas alegações do grupo Hamas ao noticiar o recente bombardeio a um hospital de Gaza. Acreditaram no que o Hamas falou." A deputada lembrou que a velha imprensa brasileira fez a mesma coisa, apresentando como notícia as informações oferecidas pelo grupo, mesmo sem qualquer confirmação, nem de que o hospital tivesse sido de fato alvo de um ataque, nem de quem teria lançado o ataque. A deputada disse: "Vários jornais, também do Brasil, noticiaram aqui e se basearam nas reportagens do Hamas, nas informações do Hamas. Mas o New York Times, ao menos, está pedindo desculpas." Bia Kicis disse: "Quem confia na informação dos... obviamente acaba passando essa vergonha, mas pelo menos quando alguém se desculpa já é alguma coisa, né? Porque aqui no Brasil muitos fizeram a mesma coisa e até hoje não se desculparam." Ela explicou: "Hoje em dia está sobrando militância e faltando jornalismo. Essa é que é a verdade." A deputada acrescentou: "Fico feliz de ver o New York Times se retratar e fica aí então, quem sabe, a esperança de que também no Brasil a imprensa se retrate." Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 27 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, terceiro relator do inquérito, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha só, na segunda-feira, um dos jornais mais influentes do mundo, o New York Times, admitiu que se baseou de forma demasiada nas alegações do grupo terrorista Hamas ao noticiar o recente bombardeio a um hospital de Gaza. Lá era recente, né? Que isso foi na segunda-feira, ok? Então, olha só, acreditaram no que o Hamas falou, tá? Assim como vários jornais, Lelê Linhares Brasil, olá, quero cumprimentar você e o meu amigo Fred Linhares, deputado federal aqui pelo Distrito Federal, meu grande colega de parlamento, radialista, apresentador de TV, grande Fred Linhares, grande Lelê Linhares. Ontem saímos para comer uma pizza, foi maravilhoso, e botar o papo em dia, mas com a gente, né, Fred? Com a gente, se depender da gente, nada acaba em pizza. Então vamos em frente. Vamos lá. Vários jornais também do Brasil noticiaram, né? Aqui se basearam nas reportagens do Hamas, nas informações do Hamas. Mas o New York Times, ao menos, está pedindo desculpas, não é? Sem provas, olha só. A cobertura do episódio atribuiu a Israel a autoria do ataque aéreo que deixou centenas de mortos e feridos no último dia 17. Nota do editor, publicada na segunda-feira, New York Times declarou que sua cobertura dos fatos contou prioritariamente com as alegações de funcionários do Hamas. Então, quem acredita em, né? Quem dá palanque para quem confia na informação de terror, obviamente acaba passando essa vergonha. Mas pelo menos quando alguém se desculpa, já é alguma coisa, não é? Porque aqui no Brasil muitos fizeram a mesma coisa e até hoje não se desculparam. Então vamos lá. O jornal percebeu, portanto, que as matérias sobre o caso precisariam de mais rigor do ponto de vista jornalístico. Gente, hoje em dia está sobrando militância e faltando jornalismo, essa é que é a verdade. Portanto, a gente fica feliz até de dar uma notícia dessa, de comentar uma notícia como essa, né? Ainda assim, a empresa de comunicação publicou uma grande manchete com a versão do Hamas no topo do site. E dada a natureza sensível das notícias durante um conflito crescente e a promoção proeminente que receberam, os editores do Times deveriam ter tomado mais cuidado com a apresentação inicial e sido mais explícitos sobre as quais informações poderiam ou não ser verificadas, assumiu a editoria do New York Times. De acordo com a empresa, o relatório deixou os leitores com uma impressão incorreta sobre a veracidade dos relatos. Fico feliz de ver o New York Times se retratar. E fica aí então, quem sabe, a esperança de que também no Brasil a imprensa se retrate, não é? Vamos lá. E a secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT, Gleide Andrade, publicou nas redes sociais que Israel, presta atenção, Israel não merece ser um Estado. Gente, o antissemitismo está uma coisa horrorosa. Sabe assim, o que mais espanta a gente é que nós que crescemos ouvindo os horrores do que aconteceu durante o nazismo, na época do monstro, do e a gente pensava, meu Deus, como os alemães deixaram isso acontecer. Hoje a gente já sabe como. E a gente está vendo o antissemitismo voltar com força. Então aquela história de que nunca mais isso vai acontecer, né? Infelizmente a gente está assistindo acontecer de novo. A perseguição aos judeus, Luiz Carlos Souza. Um absurdo. Então vamos lá. Nas redes sociais, olha só. Na ocasião, a tesoureira do PT, que também foi nomeada em junho pelo Lula como uma conselheira da Itaipu Nacional,
Gente, cargo de conselheiro da Itaipu é coisa de muita responsabilidade e de muita grana também, tá? Então, olha só, essa pessoa que diz que Israel não merece ser um Estado, além de ser secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT, e se chama Gleide Andrade, também é conselheira da Itaipu Binacional. A informação foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. Nas redes sociais, Gleide, que também é professora, ou seja, doutrinadora, não é? Porque isso não é professora, isso é doutrinadora, faz diversas publicações criticando os bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Em outra publicação, a tesoureira do PT usa a hashtag Israel. Em outra postagem, a tesoureira do PT chama Israel de assassino e classifica as mortes palestinas como genocídio. Que absurdo, meu Deus. A Confederação Israelita do Brasil divulgou nota oficial para manifestar seu profundo repúdio e desgosto pelas declarações de Gleide Andrade. Gleide pregou o fim de Israel em suas redes sociais. Foi uma fala antissemita que não deve ter lugar no Brasil. Não se pode tolerar esse tipo de discurso, ainda mais vindo de uma pessoa em tão alta posição oficial. Uai, gente, mas a mulher tem uma posição oficial num governo do PT, né? Que é um governo ligado aos narcotraficantes, bandidos de toda espécie. Não dá pra gente se espantar. Agora, mesmo não se espantando, a gente precisa, né, se indignar, precisa se manifestar e não aceitar. Então vamos lá. Não se pode tolerar esse tipo de discurso, né? Afirmou a CONIB na nota. A entidade também afirma que a petista se esquece de que a reação de Israel foi motivada pelo ataque surpresa do Hamas contra civis israelenses, incluindo bebês, crianças, mulheres e idosos. Causa espanto também não haver em sua fala menção alguma ao pior ataque aos judeus desde o Holocausto, executado pelo grupo Hamas, que resultou na morte de 1.400 pessoas indefesas, de dezenas de crianças e bebês e o sequestro de mais de 200 pessoas de mais de 20 nacionalidades, disse a CONIB sobre as declarações de Gleide. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Magno Santos, advogado, dizendo: petralhas gostam de lá no Oriente Médio e aqui nas favelas tocando fogo nos ônibus. É isso, Arlete, que Deus tenha misericórdia do Brasil nesse desgoverno, é isso mesmo.